Bom, agora segue uma série de vídeos aí referente ao estágio 2, né, cartografia digital, onde iremos trabalhar com a parte de plano de voo, né, o planejamento de voo, com utilização de aeronaves remotamente pilotadas, que é mais conhecido como drone, para aquisição de fotografias aéreas para pequeno formato. A gente vai estar fazendo essas atividades lá na Fazenda Experimental do CCTA, a parte prática, e na cidade de São Domingos, né, aqui próximo a Pombal, onde fica a Fazenda Experimental. Tá? Já expliquei em sala de aula como é que a gente vai estar dividindo essas duas atividades práticas, próxima semana, né, na semana do dia 21, 22 e 23 de maio de 2023, onde a gente vai estar aplicando os conhecimentos práticos que a gente vai estar absorvendo em sala de aula, tá bom? Então, esse aqui vai ser um vídeo tutorial para que vocês possam estar fazendo o planejamento de voo. Lembra que eu disse na disciplina que a gente vai ter duas notas. A primeira nota ela vai valer 2 pontos, que é o planejamento de voo individual, cada qual vai fazer seu planejamento de voo, vai escolher qualquer área, né? Pode ser áreas próximas à sua casa ou alguma área de interesse sua que você queira trabalhar, né? Então a ideia é que você faça esse planejamento de voo e a segunda etapa, né, vai ser o relatório técnico, desde o planejamento de voo, passando pela execução do voo e terminando aí no relatório, né, do processamento dessas fotografias aéreas no software de Metashape Professional, para a gente estar gerando as ortoimagens dessas duas áreas aí, a Fazenda Experimental e a cidade de São Domingos, tá bom? Então vamos compartilhar a tela aqui para que a gente possa dar início ao nosso planejamento. Eu peço para que vocês baixem dois programas, né? Quer dizer, na verdade, o programa no computador que é o Google If. Então vou abrir aqui o Google If Pro, certo? Ao abrir o Google If Pro, a gente vai colocar lá no canal de busca. Tem que estar acessado à internet, né? Deixa eu fechar aqui. Aqui em pesquisar, a gente vai colocar o nome da cidade. Vou colocar aqui São Domingos. E aqui, vamos ver o que é que tem, né? Vamos dar PB, São Domingos PB. Tá aqui, ó, São Domingos PB. Vou mandar pesquisar. E ele vai se deslocar lá para a área de São Domingos, né? Então, essa região aqui. Vou dar um zoom, certo? Vamos entender um pouco como é que se dá esse procedimento aqui. Veja a cidade, ela não é muito grande, né? Mas dá para a gente fazer um estudo legal aqui. Eu vou fazer um retângulo envolvente só para a gente ter uma ideia daqui da cidade como um todo, certo? Para isso, a gente vai clicar nesse íconezinho aqui, adicionar polígono. Ao clicar, ele vai me abrir essa janela, arraste ela aqui para o lado. E aí você vem aqui, ó. Vou clicar aqui, desenho uma linha. Vou clicar aqui, vou clicar aqui. E veja que eu acabo desenhando um polígono meio que inclinado, mas um polígono. Eu posso mexer aqui no estilo cor. Eu vou colocar a largura da minha linha 5. E a cor, em vez de ser branco, vou colocar em vermelho. Vou dar um OK. E aqui, em vez de só no circunscrito, vou colocar só circunscrito. Vou diminuir aqui meu zoom. Eu vou mexer aqui nessa minha área, né, para que a gente consiga estar aqui, ó, com um quadrante, né, um polígono que envolve toda a cidade. Estou deixando um pouco as bordas, mas para a gente ter uma ideia aqui. Vamos ver para as medidas, isso é importante. As medidas em área eu vou colocar em hectare, e está dando 73 hectares. Eu disse a vocês que geralmente a gente consegue cobrir com uma bateria 20 hectares, cerca de 18 a 20 hectares, né? 18 a 20 hectares, se eu tenho três baterias, vai me dar aí 60 hectares. Então, eu estou com 73 hectares, certo? Eu
posso fazer alguns ajustes aqui só para que a gente tenha alguns parâmetros. Vou tentar colocar aqui uma forma. 68 hectares. É o máximo que eu consigo aqui. Provavelmente a gente vai estar trabalhando com 4 baterias. Tá? Cheguei a 66 hectares. Deixa eu ver se eu diminuo um pouco mais aqui. Diminuo um pouco mais aqui. Só um momento aqui que eu arrastei o mouse sem querer. Vou dar um delete. Eu estou tentando ajeitar aqui esse polígono, tá bom? 63 hectares, mais ou menos. Bom, vamos dividir isso aqui, né? Tentar dividir aqui 21 e 20 hectares, mais ou menos, para a gente ter 3 baterias. A gente vai trabalhar com a cidade de São Domingos, com o drone, né? O ARP, né? A aeronave remotamente pilotada, que é o drone DJI Phantom 4 Pro, que é uma área maior aqui que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente vai dar prioridade para esse DJI Phantom 4 Pro, tá bom? Então, veja, eu estou com a área. Essa área é uma área de 62 hectares aproximadamente, para cobrir toda a cidade de São Domingos. E como a gente tem uma bateria, ou a gente tem um drone com 3 baterias, cada bateria ela vai cobrir mais ou menos 20 horas. Então a gente tem aqui a condição da gente dividir essa área em três sub-áreas, 3 planos de voo, ok? Então vamos fazer agora, né? Vou colocar aqui o nome do polígono. Eu vou colocar aqui como cidade underline São underline Domingo. Vou dar um OK e eu salvei essa aqui, ó, cidade São Domingo. Agora eu vou fatiar ela em 3 grandes áreas. Então vou clicar aqui de novo, ó, adicionar polígono. Vou clicar aqui no início. Vou dividir mais ou menos aqui, aqui, aqui. Vou botar estilo cor aqui no laranja para ficar diferente do que a gente vem trabalhando. Veja aí, ó. Vou ajeitar aqui um pouquinho. E vamos ver as medidas aqui, ó. 23 hectares, certo? 23 hectares. Vou diminuir aqui um pouco. Deixar aqui em 22 hectares. 22 hectares, mais ou menos. Bom, 22 hectares. Deixar aqui nos 23. 23 hectares, ok? Vou chamar aqui PV. Opa, apaguei aqui. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Aqui. 21 hectares. Descer aqui um pouco mais. 22. 28 hectares. 23 hectares. Pronto. E aqui eu vou colocar PV. Iniciar esse plano de voo. 01 underline cidade. Vou dar um OK. Fiz né, a medição aqui do meu primeiro plano de voo. Vou agora para o segundo. Venho aqui, ó, eu tenho que pegar um pouco dessa cidade, dessa área de voo aqui, ó. Vamos ver como é que ficou aqui. 22 hectares, vou descer um pouco mais. Vou
Vou deixar também 23 hectares. 23 hectares aí, ó. Meu segundo plano de voo. O estilo Corvo aqui eu vou colocar em amarelo. Certinho. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Para medidas, dá 23,3. Vou diminuir aqui um pouco. 23 hectares. Vou chamar aqui de PV underline 02 underline cidade. Vou dar um OK. E agora eu vou para o meu terceiro polígono. Vou clicar aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Estilo cor, vou colocar aqui o verde. Ok? Um verde mais escuro, vou arrastar um pouco mais para cá. Vamos ver as medidas. 20 hectares, ó. Posso aqui subir um pouco mais. 21, 20, 22 hectares. Um pouco mais. 22,9. 23 hectares. 23 hectares. E aqui eu vou chamar de plano de voo underline 03 underline cidade. Tá aí meus três planos de voo, 23 hectares. Vou subir ele com o Phantom 4 Pro, versão 2. Talvez 3 baterias já funcionem aí para a gente poder fazer esses 3 voos. Tá bom? Dou um OK. E esses 3 planos aqui, ó, PV1, PV2, PV3, clico com o botão direito, cada um deles, e vou mandar salvar lugar como. Vou abrir minha pasta na unidade C. No caso aqui, vou abrir uma pasta aqui chamado cartografia, cartografia, underline, digital, underline, GELP, underline 2022, underline 2. E eu vou salvar aqui como arquivo extensão KML, ok? Vou dar salvar. PV2, mesma coisa, ó. Botão direito em cima do PV2, salvar lugar como, ele já vem para cá, ó. Já está em KML, mandar salvar. E 3, mesma coisa, salvar lugar como, KML, salvar. Salvei meus 3 planos de voo referentes aí à área, né, da cidade de São Domingos, ok? Feito isso, a gente agora vai abrir lá no Google, www.google.com.br, e a gente vai abrir aqui o Drone Deploy. Aqui, Drone Deploy Login, Login Drone Deploy, e vamos abrir o programa diretamente aqui. Eu mandei o material. Se vocês perceberem aí na atividade de geoprocessamento, lá na pasta de vocês do Google Classic, ao clicar, vocês têm aí um manual tecnológico de um instituto federal, acho que foi do. Vamos abrir aqui para a gente ter certeza. É o Manual do Instituto Federal do Espírito Santo, lá em Campos Alegre, certo? Setembro de 2022. E aqui é o Manual Tecnológico número 12, que vai trabalhar com a questão do planejamento de voo utilizando o Drone Deploy, passo a passo. É um material interessante, vocês dão uma lida direitinho, mas aqui tem um passo a passo como vocês devem fazer. Mas é o que a gente vai tratar aqui no vídeo, tá? Então tá aqui, ó, abri minha página aqui do Drone Deploy, certo? Essa é a minha primeira página aqui. E vou abrir um projeto novo aqui, ó. Meu tá em inglês, projeto. Ele vai mandar, como aqui tá, eu tô em Pombal, né? Eu vou colocar aqui São Domingos, Paraíba, Brasil, ó. Ok? Ele carregou lá, ó. Vou criar o. Veja que aqui tá a cidade onde a gente quer pegar, criar projeto aqui. E eu vou colocar aqui PV, PV.
underline, 01, underline, cidade. Veja que ele já assumiu aqui o siglas 2000, tem zona 24 Sul, é só mandar continuar. Ao mandar continuar, ele me dá a abertura, né? Veja aqui, PV01 cidade aqui em cima, ó. E aqui eu tenho alguns íconezinhos do lado esquerdo. No caso, eu quero fazer um mapeamento. Mapeamento é o modelo criar mapa e modelo. Então, eu vou clicar aqui no Standard, ó, criar um mapa ou modelo. Ao clicar, ele vai me habilitar essas coisas aqui. Ele vai me desenhar aqui um pré-projeto. Só que eu vou trabalhar com esse import KML ou shapefile. Isso é um app que vocês baixam quando tiver acesso a primeira vez. Vem aqui, ó, nessas três listinhas, apps ou complementos. E aqui no search apps, vocês colocam lá KML. E ao colocar KML, vai estar aqui, ó, KML and Shape Import. Clica nele, vai aqui embaixo e manda instalar. No meu aqui eu não vou desinstalar, que está pedindo desinstalar da minha conta, eu não quero isso. Mas aí vai ter install from my account. E aí vocês clicam e instalam esse complemento. No meu caso, já tenho esse complemento aqui, ok? Vou voltar lá no meu projeto, PV Cidade aqui e reabrir. Bom, então tenho esse aqui, eu vou importar meu KML, que é aquele que eu acabei de gravar, de salvar lá do Google If. Então clica aqui, ele vai pedir para eu procurar o documento, né? Clico aqui em File e eu venho aqui na unidade C, Cartografia Digital GEL 2022, 2, PV Cidade 1, ó. Manda abrir. Automaticamente ele já me abre aqui o plano de voo, certo? Tá aqui, ó, 23 hectares. Com essa configuração, com o drone voando a 60 metros de altitude, eu vou estar aqui com 42 minutos e 50 segundos para cobrir 23 hectares. Vai me dar 897 imagens com 3 baterias. Só que eu não vou voar a 60 metros. A gente viu que na sala de aula que a gente tem aí uma altura de voo para mapeamento legal entre 90 e 120 metros. Então, vou aqui calibrar para 120 metros. Só dar dois cliques aqui, colocar 120. Veja que isso aqui tudo vai mudar, ó. 16 minutos de voo, 23 hectares, 278 imagens e ele está dando duas baterias. Ainda tem outra coisa. Eu não vou estar aqui trabalhando com três dimensões. Eu vou desabilitar isso aqui. E vai cair no tempo, ó. Tá entendendo? Bom, aqui tá me dando aqui um, uma altura de voo de 120 metros, uma resolução do GSD, que é aquele grau de sample distance, que é justamente o tamanho do pixel que vai ficar cada fotografia lá, vai ficar quanto de pixel. E ele está me dando aí 2,7 centímetros por pixel. Isso é muito bom, certo? Se a gente for fazer um paralelo aí com as imagens de satélite que a gente tem aí um das melhores, o Cibers 4A, né? Um, se a gente pegar a banda pancromática, 2,5 metros. Landsat a gente tem aí resolução espacial de 30 metros. Então, o tamanho de um pixel de 2,7 centímetros é muito bom, ok? Bom, vou deixar aqui, ó. Eu poderia estar trabalhando aqui, já que me deu muito parâmetro aqui, 90 metros. Veja que ele deu 17 minutos, a resolução melhorou ainda mais aqui, ó, 2 centímetros. 326 mais duas baterias, tá vendo? 17 minutos de voo. Tá excelente aqui. Venho aqui para a parte avançada. Aqui eu vou ter que mexer no, nos sets automáticos. Vou desabilitar isso aqui. Ele vai me abrir aqui o front overlay e side overlay, que é justamente a cobertura lateral e cobertura frontal, né? A sobreposição entre fotografias aéreas. E a gente coloca um número aqui conservador, para a gente não ter retrabalho, que eu falei em sala de aula, 80 por 80. Veja o que é que acontece, ó. Aumentou 34 minutos de voo por conta desse recobrimento aqui. Já que aconteceu isso, eu
posso voltar aqui e na minha altura de voo, eu calibro ele novamente para 120 metros. Agora vai me dar 21 minutos. Está justamente no limite para a gente poder estar trabalhando aqui da melhor forma possível, certo? Então, vou deixar aqui 23 hectares, 120 metros. Vamos lá de novo para o Advance. 80, 80. 8 metros por segundo, tá? Esse meu voo. 90. Não quero perímetro em 3 dimensões. Desabilito aqui. E aqui embaixo, a câmera, o planejamento da câmera, no caso da cidade, nós iremos fazer com o Phantom 4 Pro V2. No caso da fazenda experimental, que é essa parte aqui da direita, ó, a gente vai fazer com o Mavic Air 2. Aqui ele está programado para o Mavic Air. Veja que também vai alterar, ó, por conta da questão do sensor da câmera que muda, certo? Então, eu vou clicar aqui, a gente tá aqui, ó, 21 minutos de voo, né? Quando eu clicar aqui e escolher o Phantom 4 Pro V2 câmera, ao clicar, veja aqui como ficou, 16 minutos de voo, tá vendo? Então, ele como o sensor dele, ele é diferente do Mavic, ele acaba, né, trabalhando aí de forma melhor, tá bom? Bom, outra coisa que a gente pode mudar, ele está aqui com 9 metros por segundo, a gente pode diminuir isso aqui para, vamos colocar aqui 7 metros por segundo, vai aumentar meu tempo de voo, 20 minutos, tá bom? Vamos botar aqui 8 metros por segundo, pronto, aqui tá ótimo aí. Está dizendo aqui apenas reduzir se o voo vier com baixa luminosidade. Tá pedindo para 9, vamos deixar em 9 mesmo, sem problema nenhum. Certo? 9 metros por segundo também tá bom. Veja aqui como está a situação, né? A gente está cobrindo essa primeira parte aqui do nosso voo. Vamos pegar aqui como referência o teto, provavelmente isso aqui é de uma quadra, né? Então a gente está cortando essa quadra à metade, porque a gente vai ter que fazer uma sobreposição aqui no próximo voo, a gente vê direitinho essas coisas. Bom, enquanto direção, ó, provavelmente esse primeiro voo a gente vai fazer aqui da fazenda experimental. Se a gente sair da fazenda experimental, veja só essas linhas verdes. Ó. Eu vou começar o voo daqui no start, ó. Venho, cubro essa área, faça a volta aqui, o drone faz a volta, vem para essa faixa e vai fazendo, ó, tá vendo? Na penúltima faixa, ó, ele vem nessa direção aqui, tá a mãozinha, faz a curva, vem nessa direção, faz a curva aqui, vem nessa direção, ó, e aí acaba aqui. O ideal seria que ele acabasse aqui, né? Deixa eu dar uma esticada. Vamos dar uma reorganizada nisso aqui. Vamos ver se ele começa para ele terminar aqui. Porque no caso ele vai, ó, vem para esse lado. Então eu tenho que mexer o quê? No Fly Direction, tá vendo? Então ao clicar aqui no Fly Direction, eu vou tentar aqui fazer metade aqui, ó. Ele começa ali, eu não quero que ele comece ali. Vou botar tudo para cá. Vamos ver como é que a gente faz de uma forma que perto de 15%. Tava em 15, né? 15 graus ele começa aqui. 10 graus. Ele começa aqui, ó, tá melhorando. Vamos ver aqui 8. 11, 12, 7. Tentando fazer aqui 6, 4.
Zero. Menos, menos 5. Aqui seja no chatinho essa partezinha aqui. Aqui ele termina. Só ajeitar aqui para ele não ficar. Pronto, veja só. Tá me dando 19 minutos, 23 hectares. E ele tá fazendo, tanto faz aí vertical, horizontal, porque quando o programa, né, que a gente vai fazer o Metashape Professional, ele for emendar uma fotografia com a outra, vai procurar pontos homólogos e aí vai fazer essa união, né, essa ortoimagem. Mas já que a gente está seguindo essa sequência aqui, ó, veja que o plano de voo está na vertical aqui para gente. Então, o que é que vai acontecer? Nós estaremos mais ou menos aqui. Ele vai iniciar o voo, vai fazer essa primeira linha aqui, ó. Faz a curva, vem, vai. Quando chegar na penúltima, ó, vem nessa direção, faz a curva e ele termina aqui. Ao terminar aqui, ele já está bem pertinho de onde a gente decolou. Ele já vai acabar, como diz a história, acabar acabando. Então, isso aqui está ideal, certo? 9 metros por segundo. Só vamos fazer esses parâmetros que todos os voos têm que ter isso aqui, ó, 120 metros, ok? Dá dando 3,6 centímetros por pixel. E 80% de recobrimento lateral e frontal, sobreposição. Está voando a 9 metros por segundo, ok? Deixo aqui habilitado questão do obstáculo, para ele identificar, caso precisa. E se tiver um mapa lá, a gente consegue enxergar, né? No mapa existente, a gente consegue enxergar, deixar habilitado também. Tá aqui, foto 4 Pro 2, tá bom? Então, esse já está feito. Não precisa mais nada, precisa salvar, que ele já fica online aqui. Tranquilo? Então, era isso aí. Na sequência, eu vou fazer rapidinho aqui o plano de voo 2. Então, vou chegar aqui, ó, projeto. Já está aqui, ó, PV 0 no cidade. Agora venho aqui, projeto, mesma coisa. São Domingos, Paraíba, Brasil. Criar projeto, vai me habilitar essa janela. Aqui eu vou colocar PV 02, cidade, continua. Tá aqui PV 02, standard. Desabilita aqui o Exchange 3D, importa KML, file, já vai me abrir aquela janela, PV02, vou mandar abrir. Lembra da quadra? Vamos procurar a quadra aqui, ó. Tá vendo a quadra? Vamos colocar aqui no parâmetro 120 metros que a gente colocou lá no outro. Advanced. Desabilito. Aqui 80. Aqui 80. Aqui foi a 9 metros por segundo. Tá botando aqui, deixa, mas já já ele vai 90 metros por segundo. Certo? 21 minutos de voo. Só vou ajeitar aqui. Finalizando aqui esse plano de voo 2, 21. Mavic Air 2, ó. Vamos colocar lá para o Phantom 4 Pro V2. Veja que aqui deu 9 metros por segundo, tá vendo? 16 minutos de voo, tá ótimo aqui. Né? Se eu quiser aumentar um pouco, 23 hectares, 16 minutos, tá tranquilo. Pode dar uma aumentadinha aqui, uma aumentadinha aqui.
Bom, aqui vai ser outro ponto, né? Teoricamente, ele está finalizando aqui no lado direito. Só se a gente viesse para cá, lá no campo, a gente sai daqui da fazenda experimental e a gente vem próximo ao final da cidade para poder, né, trabalhar. Mas pelo que a gente conhece lá, talvez seja melhor aqui do lado esquerdo, menos gente. Lá no campo a gente vai ver como é que faz a orientação. Mas se a gente quiser próximo à universidade, então a ideia é que ele acabasse aqui, já que a fazenda experimental está aqui em cima. Então a gente teria que inverter isso aqui, né? E lembra que ele estava em vertical, né? O limbo não, desculpa. O limbo é no -90. Aqui, ó. Tá aqui no meio, zero. Tá verticalmente. 94. Tá 90. 95. Tá quase vertical. 98. 100. 102. 105 graus. Ó, ele tá verticalzinho aqui, ó. Só vou ajeitar, né? Ele tá. Vou ampliar mais aqui. Tá para acabar aqui. Inicia aqui, termina aqui. 20 minutos. Vamos ajudá-lo, né? Esse aqui mesmo, mas 105, 100, 95, 90, 5, 155, perto de 100 mesmo. Essa parte aqui, 105, cinco, 100, 3, 5. Bom, aqui ele vai estar fazendo, né? Inicia aqui, ó. E ele termina aqui. Ao terminar aqui, ele já está próximo a gente. 20 minutos. Tá 24 hectares. Vamos diminuir aqui essa aqui. 4 hectares. Pronto. Ele vai iniciar aqui, vai começar a fazer o plano de voo e ele vai estar encerrando aqui, ó. Aí aqui está próximo à universidade, a fazenda experimental, 19 minutos. Então era isso, gente. Na sala de aula a gente vai fazer o plano de voo 3 aqui e a gente vai fazer também de toda a fazenda experimental, tá bom? Então, um bom trabalho aí. Encerramos aqui a gravação.